Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Kemer, eu sou PhD em Gestão da Construção, me especializei no tema da construção enxuta, também conhecida como Lean Construction, trabalho com isso há mais de 15 anos, já desenvolvi projetos no Brasil e também no Reino Unido. Atualmente, eu trabalho como palestrante e sou também diretor da SK Consultoria e Treinamento. Existe uma obra grandiosa que vem sendo construída por mais de 5 séculos e todos nós fazemos parte dela. A construção de uma nação. E nesse projeto, nós da Andrade Gutierrez contribuímos com conhecimento e paixão. Nossa missão sempre foi e será fortalecer a engenharia brasileira. Como todo projeto, esse também começa nos alicerces. E a nossa experiência mostra que esses alicerces são fortes. Já foram mais de 900 projetos concluídos e entregues com qualidade. E continuamos com fôlego para muito mais. Hoje, estamos executando 31 obras para 25 clientes ao redor do mundo, oferecendo engenharia de ponta. E o melhor disso tudo, já somos reconhecidos pelo mercado por essa entrega. Para continuar realizando esse trabalho, sabemos o quanto a matéria-prima é importante e investimos na melhor que existe, as pessoas. Trabalhamos com elas e para elas, oferecendo bem-estar, segurança no trabalho e geração de riqueza em larga escala. Assim como às vezes precisamos recalcular e corrigir os erros de um projeto, tivemos que fazer isso dentro de casa. Superamos desafios, reconhecemos e sanamos nossos erros. E agora seguimos em frente, com orgulho do nosso legado e da nossa marca. Hoje, voltamos a crescer. Somos mais de 24 mil colaboradores em todo o mundo, movidos pela excelência na entrega para o cliente. Estamos mais ágeis e eficientes, construindo o futuro com excelência, inovação e compliance, respeitando o meio ambiente e incluindo ações sustentáveis em nossa agenda. Porque são essas as bases que queremos para nós e para o nosso país. Estamos fazendo isso de cabeça erguida e mantendo nosso nome. Nós somos a Andrade Gutierrez, Engenharia do Brasil. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos no terceiro dia da primeira jornada Lean Construction, esse evento que está trazendo profissionais que possuem experiência prática na filosofia, na aplicação da filosofia Lean de gestão na construção. Nos primeiros dias, hoje a gente vai ter a palestra da Deisa Conegundes, gerente de excelência operacional da Andrade Gutierrez, vai nos contar, vai nos mostrar como que a filosofia Lean tem sido aplicada em obras de infraestrutura. Lembrando também que o evento que iniciou na segunda-feira com a palestra do Alexandre Mourão, diretor técnico da Serrolim, uma palestra muito bacana, teve muito engajamento aí, muitas perguntas interessantes. Lembrar que essa gravação do Alexandre, assim como a da Luísa Cripa, de ontem, da Hype Empreendimentos, também foi muito bacana. Todas as gravações vão estar disponibilizadas no canal do YouTube da SK Consultoria na próxima semana. Gostaria de aproveitar esse início aqui também para lembrar que a jornada vai até sexta-feira. Amanhã a gente tem o Felipe Basso, da Tec Verde, aqui de Curitiba, comentando sobre a aplicação dos conceitos Lean na construção industrializada de hospitais. E na sexta-feira eu encerro o evento falando sobre a importância do Lean
na integração de pessoas, processo e tecnologia. Vou mostrar um estudo de caso internacional muito interessante, por isso eu recomendo que vocês não percam. Bom, a gente fez todos os testes aqui, pessoal, sempre eu dou esse aviso logo no início. Testamos já as conexões. Caso haja algum problema, eu já coloquei no e-mail lá de vocês e também no grupo do Telegram, a gente vai gerar um novo link para a transmissão e vai enviar tanto através do Telegram como também através do e-mail. Portanto, esse é o nosso procedimento aí. Caso haja alguma queda de energia, alguma coisa do tipo, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse novo link via e-mail, via Telegram, reconecta novamente, só ter um pouquinho de paciência, talvez demore alguns minutinhos, mas a gente retoma e continua em frente, tá bom? Bom, sem mais delongas aqui, eu vou passar já a bola aqui para a Deísa Cunegundes. Eu queria primeiramente agradecer, Deísa, pela disponibilidade. Para a gente aqui é um prazer ter você, é um grande privilégio ter você para compartilhar o seu conhecimento. Eu já assisti, acho que algumas palestras, acho que 2, se eu não me engano, da Deísa, e sempre fico muito impressionado assim, com a maneira como a filosofia Lean tem sido colocada ali na Andrade Gutierrez, a forma como ela explica isso também, de forma muito simples e prática. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito valor para quem está nos assistindo. Deísa, está contigo, muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sérgio, eu que agradeço. É sempre um prazer para a gente, né? Eu tenho a chance de representar aí milhares de pessoas que trabalham na AG, né? Essa jornada, toda vez que a gente compartilha essa jornada, a gente está representando o esforço de um time maravilhoso que tem ajudado a construir passo após passo tudo que a gente vem fazendo, né? Então, eu espero que agregue muito valor para quem está aqui. Contem comigo para tirar as dúvidas, né? Quanto mais interativos vocês forem, mais a gente vai conseguir evoluir aí a construção inteira no ramo, na linha de excelência operacional, que eu sou super fã, não posso mentir. Eu trabalho na AG já tem 8 anos, os últimos 7 anos estou dedicada trabalhando no time de excelência operacional. A missão da AG já passa dos 10 anos, então a gente tem um pouquinho de história para contar. Ontem participei um pouquinho da apresentação da Luísa, agradeço muito a referência que ela fez ao benchmark que recebeu com a gente, o bate-papo. A Fernanda cuidou, esteve perto nesse contato. Eu acho que o nosso papel na hora de participar dessas lives é esse, né? Levar o conteúdo, o aprendizado, o desafio, tudo que a gente já aprendeu aí ao longo do caminho, para que outras empresas e outras pessoas consigam entender um pouquinho melhor disso e levar para as suas vidas. Né? A gente fala que pensar Lean é mais do que pensar, né, na construção, a gente consegue ser Lean em todas as esferas. Então, quanto mais a gente falar disso, mais a gente cresce junto. Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. Eu tenho o desafio de conseguir falar sobre 10 anos, né, os últimos 10 anos, em 20 e pouquinhos minutos. Então, vou ser bastante breve, a gente discute um pouquinho depois e o canal continua aberto para vocês entrarem em contato comigo e com as outras pessoas da AG que vão estar, com certeza, disponíveis para ajudá-las. Tudo bem? Vamos lá. De bola, Deísa. Legal, vamos compartilhar lá. Aqui a minha tela com vocês. Assim que estiver vendo, você me avisa, Sérgio. Tá bom, beleza. Tá tudo certo? Estão vendo? Por enquanto ainda não. Deve chegar daqui a pouquinho. Vamos lá, aqui. Agora foi. Isso, perfeito. Ótimo. Eu não consigo falar da nossa jornada sem mostrar essa timeline aí desde 2010. A gente costuma dizer que a AG é uma empresa que busca excelência operacional desde a fundação. A gente tem mais de 70 anos. Os últimos 10 anos a gente incorporou pensando naquilo que a gente fazia, trazendo a nomenclatura de Lean Construction, né? Mas a gente sempre esteve bastante envolvido em continuar melhorando dia após dia. Em 2010 a gente começou a nossa jornada numa obra da Arena da Amazônia, uma consultoria ajudou a gente, a Steinbock na época, trouxe esses primeiros conceitos, deu super certo, não tem como não dar certo, né? Eu nunca vi uma empresa que disse assim, tentei fazer uma ação mais enxuta e não consegui, ou não tive resultados. Deu bastante resultado, virou uma referência, né? Foi o nosso case de sucesso. Depois disso, a gente entendeu que poderia passar para outras obras, expandimos o contato com outras consultorias. Isso é uma pergunta que a gente recebe frequente. Vocês começaram sozinhos ou começaram com consultorias? No nosso case, a gente teve apoio para trazer o conhecimento técnico de outras consultorias no início, né? Trabalhamos com Steinbock, OPEX, Porsche, entre outras, para expandir essa atuação nas nossas obras da época.
Mas a gente percebeu que a gente precisava trazer esse conhecimento para dentro, né? O conhecimento que as consultorias trouxeram muito bem, a gente precisava tornar isso o mais natural e o mais cultural possível. Então, a gente começou as formações do nosso time interno. O Instituto Brasil ajudou a gente no início, né? Fez uma formação completamente dedicada ao nosso time, personalizada para o Lean Construction. E a gente começou a incorporar isso, né, depois dos contatos com as consultorias, a gente começou a fazer os nossos próprios cases, os nossos próprios estudos. Passando um pouquinho, quando a gente começou a fazer esses estudos, a gente percebeu que os vários consultores em formação, na época nós chamávamos multiplicadores, a gente estava tendo propondo soluções semelhantes em várias obras diferentes. Foi aí que surgiu a proposta de fazer o Projeto One, com o apoio da McKinsey. A proposta do projeto era que a gente trouxesse padrão. A gente fala muito disso na teoria, né? Sem padrão não tem melhoria. E aí, toda vez que a gente tentava fazer uma melhoria, a gente sentia falta de um padrão mínimo. O Projeto One ajudou a gente a entender as melhores práticas de mercado na construção. A Luísa falou super bem ontem sobre o Last Planner. Essa é uma das práticas que a gente trouxe no padrão, como a forma de planejar da AG. Desenvolvemos o projeto, primeiro em uma obra, depois em várias obras. Opa, deixa eu voltar aqui. Em várias obras. E essa visão de sucesso se tornou o nosso sistema One de excelência, na época tangibilizado em 2016. Então, a gente pegou todas as melhores práticas que a gente tinha padronizado, incorporou isso no nosso sistema de gestão. O sistema One nasceu em 2016, né? Então, a gente saiu da operação e começou a expandir isso para todas as práticas corporativas, inclusive. Em 2017, a gente teve o apoio, né, a parceria com a FMI, e a gente confirmou a disciplina de valor da AGE como sendo excelência operacional. Então, né, a jornada toda ajudou a gente a dizer assim, essa é a nossa forma de continuarmos sendo excelentes, né? A gente precisa fazer disso a estratégia do nosso dia a dia. Em 2018, a gente lançou a Vetor AG, na época começou como uma aceleradora, a gente evoluiu ela para hoje ser o programa de inovação da AG. A gente recebe também sempre muitos questionamentos sobre como funciona o programa, a gente está super aberto a falar sobre ele. O BIM Imagine nasceu também, que é o nosso programa voltado a pensar no BIM. Eu sei que muitas pessoas têm esse questionamento, né? Vocês interagem o BIM com as práticas de excelência? A gente tem feito isso nos últimos anos, tentando promover essa integração de uma forma que seja muito... que resulte em resultados positivos, né? A gente não tem dúvida de que não tem outro caminho, né? O BIM precisa ser uma forma de trabalhar, né? Uma forma de integração nos nossos contratos. A gente já vem desenvolvendo isso aí nos últimos 2 anos. Em 2019, a gente, né, coroou essa jornada com o prêmio de melhor empresa de construção e engenharia mais inovadora do Brasil, no prêmio Valor. E foi um grande reconhecimento, né? A gente recebeu o carinho dessa premiação, considerando que toda uma jornada já vem acontecendo ao longo dos anos. Eu lembro que perguntaram para um diretor nosso, né, que toma conta da área hoje, o que ele achava que tinha motivado esse prêmio, e eu concordo extremamente com a resposta, que é a nossa consistência, né? A gente vem falando de excelência operacional dia após dia, com milhares de pessoas envolvidas, né? É a nossa rotina, né? Não tem outra forma de pensar em construir se nós não estivermos tão focados em melhoria contínua como estamos nos últimos anos. Então, o prêmio reconheceu isso, né? As nossas práticas de excelência, trazendo uma frente de inovação forte, consolidou esse resultado, né? Para a gente foi um grande reconhecimento mesmo, né? A gente comemorou um bocado. E ainda no ano passado, nós tivemos a mudança do Sistema de Excelência para o Sistema AG de Excelência, para trazer uma representatividade de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, passou do projeto, né, que virou o Sistema One, e hoje a gente tem um Sistema AG de Excelência, que é a nossa forma de gerenciar obras. Tendo em vista isso, eu preciso falar muito com vocês sobre os pilares que ajudam a gente a estruturar isso. A gente está sempre muito focado em clientes, maximizar o valor agregado, e aqui eu preciso falar que esses clientes eles são tanto internos quanto externos, né? A gente tem um direcionamento muito claro de que é melhorar o valor para o nosso cliente, maximizar o valor para ele, é o nosso papel, é o nosso desafio diário, e internamente a gente pratica isso também.
Então, a gente esforça para melhorar as relações internas, para que a gente trate uns aos outros como cliente e entregue um maior valor interno. Então, se a nossa operação funciona bem internamente, o nosso cliente, naturalmente, vai receber o melhor produto possível. Eles são o nosso foco. Eu lembro da Luísa falando isso ontem também, combina muito com a nossa realidade. Quando a gente está falando de processos, ali o ponto 3, a gente está o tempo inteiro focado em processos flexíveis, padronizados. Eu lembro que a gente sempre teve uma discussão sobre, poxa, o padrão pode engessar? Não é o papel dele, né? Os processos que a gente padroniza, eles precisam trazer flexibilidade para que a gente consiga continuar evoluindo para as melhores práticas de mercado. Então, hoje a gente está falando de LPS, mas o nosso radar para outros métodos e outros processos continua o tempo inteiro ligado para continuar tendo processos cada vez melhores, né? Foi assim que surgiu a Frente Inovação, foi assim que surgiu a Frente do BIMEGNE, e é assim que surgem outras melhorias, como vai continuar surgindo. Eu lembro também a gente sempre ouve muita pergunta sobre pessoas, né? Como que a gente considera as pessoas nisso tudo? É sempre um grande desafio, né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de transformação de cultura. A gente está falando de falar de problema de uma forma mais clara, mais aberta, né? De colocar o problema na mesa e a gente discutir sobre isso. E a gente precisa trabalhar todos esses pilares o tempo inteiro. Pessoas é essencial, assim, não é desejável, não é, pô, se der para trazer as pessoas bom, não tem jeito de evoluir e de pensar em processos melhores, em clientes melhor atendidos, se a gente não tiver pessoas envolvidas, engajadas em fazer essa mudança. São as pessoas que fazem esse movimento. Então, a gente precisa falar de cultura, precisa falar de mudança de comportamento, de abertura ao novo. E isso precisa estar muito mais natural. Depois de tantos anos, né, eu tenho a sorte de falar que a gente evoluiu um bocado, né? A gente tem um time bastante disponível a continuar melhorando o tempo inteiro, né? Muito de orgulho de falar isso. Então, a gente parou de focar antes no quem teve problema, para aquilo que precisa e pode ser melhorado, e o foco das pessoas melhorou, né, evoluiu para um foco em resolver problemas. Então, é muito gratificante compartilhar isso. E no centro, a gente não pode deixar de falar do PDCA, né, o tempo inteiro focado em melhorar, em rodar inúmeros ciclos de PDCA, para que esse tripé nunca deixe de ser atendido. Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente é baseado nessas coisas, e eu preciso deixar isso claro para vocês. Quando a gente está falando de excelência operacional na AG, a gente está falando de uma disciplina de valor que está atuando na mobilização da obra, né, a todo vapor. Quando a gente liga forte, a gente sabe dos desafios de obra de mobilização, os nossos são iguais ou maiores quando a gente está falando de uma obra de infraestrutura. Eu costumo dar o exemplo, a gente teve recentemente uma obra que ela mobilizou 1.000 pessoas em 2 meses. Então, quando eu estou falando de mobilizar 1.000 pessoas em 2 meses, eu estou falando de alojá-las, de garantir refeição, de garantir ferramenta, de garantir material. Então, esse processo de mobilização, ele é muito desafiador. Então, a gente precisa que o sistema de excelência ajude a gente a estruturar isso melhor. Então, a gente incorpora todas as melhores práticas e melhora os padrões, obra após obra, para a gente continuar evoluindo. Na execução, não muda, a gente tem foco em cumprir o combinado, então a gente usa o Last Planner System com base principal da nossa gestão de contratos, né, planejamento puxado, eliminação de restrição, gestão de produtividade, gestão do desempenho durante toda essa fase. E a desmobilização, que a gente sabe que também é desafiador, né? É uma fase onde a gente está garantindo uma entrega de qualidade e cumprindo todos os combinados que foram feitos ao longo do caminho. Então, quando a gente está falando de aplicar o sistema de gestão, a gente está falando dessa cadeia inteira, tá certo? Essa é a carinha do nosso sistema. No final, eu vou deixar aqui um QR Code para o link do nosso book de excelência, que conta sobre o sistema de gestão com bastante profundidade. Então, acessem lá, né? Tem mais de 40 cases falando da nossa história, o que vem sendo esse conteúdo. O nosso sistema de gestão é certificado. Eu lembro de uma outra live que a gente participou, que um auditor, né, ele falou sobre isso na live, a gente fica super, né, feliz de ver isso. Ele falou assim, eu pude estar numa obra e ver o sistema acontecendo, e de fato ele não é um papel, né? A gente não faz o sistema de gestão funcionar para cumprir uma norma ou para dizer atendemos uma certificação. Não é isso, é o contrário, né? O sistema ajuda a gente a estarmos certificados nas normas e garantir que a gente está alinhado às melhores práticas. Então, a gente melhora
para continuar melhorando os nossos produtos. Gestão de desempenho é um foco, né, também explica super detalhadamente lá no book. Esse aqui é um exemplo de uma torre de controle de obra, onde a gente monitora os indicadores, a performance da obra, área por área, ligado ao valor que é esperado para o cliente. Então, essa torre ela é natural, né? Todas as nossas obras têm uma torre de controle como essa, reuniões semanais de acompanhamento, tanto setorial quanto gerencial. As pessoas costumam ter curiosidade sobre esse gerenciamento. Então, hoje eu consigo, nunca fui na obra, eu entro nessa sala, sem ninguém, em 2 horas, lendo esses indicadores, eu conheço a realidade daquela obra, né, sem precisar de inúmeras planilhas, inúmeros conteúdos, passar 3 semanas nela para entender bem. Então, isso acelera o nosso aprendizado. Esse é o tipo de coisa que tem dentro do nosso padrão. Quando a gente tem um padrão mais claro, a gente passa a desenvolver projetos de melhoria. Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante também. O projeto vem antes com o padrão? A gente esforça para que o padrão esteja implantado, e os projetos de melhoria eles vão como um segundo passo. Então, a gente passa sempre por uma fase de diagnóstico, uma fase de implementar as soluções, né? Depois que a gente entendeu, analisou causa. Aqui é a hora que a gente traz todos os conceitos, né, de excelência mesmo, de lean, né, de desperdício, pilota, então a gente testa e verifica se as soluções estão funcionando mesmo, e a gente alcança inúmeros objetivos, né? Aumento de produtividade, redução de prazo, redução de custo. Eu não tenho dúvida que se não tiver resultado, a gente não conseguiria dar o próximo passo. Então, desde que deu resultado lá na área da Amazônia, esses resultados eles aparecem porque não tem jeito de aparecer, né? Eu não consigo ver esse cenário. Então, a gente tem esse tipo de resultado, produtividade que melhora, prazo que reduz, redução de custo de material, entre vários outros intangíveis que a gente consegue verificar também. Tá claro? Um outro ponto aí extremamente importante aqui, pertinho do nosso final, é pessoas, gestão da mudança. Então, eu sempre falo isso, né, em todos os eventos que a gente participa, todas as empresas que procuram a gente precisa investir em gestão de projeto, tanto quanto em gestão de mudança, tanto quanto a gente investe em gestão de projetos, se não mais. E normalmente a gente foca em fazer um projeto, né, em gerir projetos de melhoria ou qualquer outro, e esse foco de pessoas em pessoas que precisam mudar para gerar resultados diferentes precisa existir. A gente tem uma série de dicas do que a gente passou, do que a gente teve dificuldade, os desafios do caminho, porque não é fácil, né? As pessoas têm as suas próprias convicções. Então, esse é um trabalho contínuo, que a gente tem o prazer de continuar fazendo e desenvolvendo. Mas a gente precisa dar um olhar para as pessoas diferenciado. Então, a gente tem aqui 2 modelos que a gente aplica, um é o Influence Model da esquerda e o da direita é o ODCAR, que a gente foi treinado também pela ProSci, com um conteúdo muito legal. Mas foquem em pessoas, né? Precisamos fazer isso, porque são essas pessoas que, entendendo o propósito das mudanças, sendo desenvolvidas, tendo bons exemplos dentro do negócio e ajustando os mecanismos de reforço, são essas pessoas que fazem a diferença. Então, a gente precisa pensar nisso com certeza, né? Aqui tem alguns exemplos dos nossos treinamentos, né? Programa de diretores de contrato, treinamentos de Lean Office, Lean operacionais, consultores Lean, a gente forma os consultores Lean dentro da AG mesmo, e paramos de contar as horas, né? Esse é um investimento muito forte na AG. Então, é uma coisa que a gente não abre mão. A gente não abre mão de formar pessoas, de investir nisso, de garantir que a gente está tentando trazer o melhor conteúdo na melhor velocidade possível. Então, aqui são alguns exemplos disso acontecendo, né? Já está um movimento bem natural. Para finalizar aqui, só para lembrar de novo do nosso prêmio, né? Que é um reconhecimento desses anos todos, né? Como uma empresa aí de construção mais inovadora do país. E a gente sabe que é a inovação que nos leva adiante, né? Vamos continuar seguindo assim. É isso, gente. Vou deixar aqui uns minutinhos o nosso QR Code com o book. Vocês podem acessar também ele pelo site da AG, né, andradegutierrez.com.br/excelência. E qualquer dúvida, só me procurar também no LinkedIn, se a gente não conseguir responder hoje, mas a gente não perde a chance de falar em outros momentos, não. É isso. Obrigada, viu, gente? Valeu, Deisa. Muito legal, muito bacana a apresentação, né? Passando por vários aspectos, contando o histórico, né? Desde 2010, passagem por várias consultorias, essa maturação aí, vamos dizer, tanto do sistema Lean, mas também incorporando ali ao final. Achei muito interessante você mostrar a questão da gestão da mudança, né?
o foco nas pessoas, o foco no indivíduo, muito, muito legal, principalmente numa empresa desse tamanho. Eu vou passar aqui, tem gente fazendo perguntas, tá? Eu já vou direto aqui, a ideia nossa, tá, pessoal? Para quem está nos assistindo e entrou um pouquinho depois ali do início, eu vi que está aumentando o número de pessoas que estão nos acompanhando, mandem suas perguntas através do chat, eu já estou coletando aqui, vou estar passando para a Deísa. A ideia é que a gente faça aqui mais uma meia horinha agora aqui de perguntas, de debate com vocês, e depois a gente encaminha para as considerações finais. Antes de passar para as perguntas, Deísa, tem uma pergunta que eu tenho feito para todos os participantes aqui da jornada, né, todos os palestrantes. Eu queria fazer para você também. Para a Deísa, o que é Lean Construction, Deísa? Eita, essa é boa, hein? Eu adoro falar disso, né? De como a gente evoluiu para o Lean Construction. Primeiro, eu acho que Lean a gente aplica em qualquer lugar, igual eu falei na vida pessoal. E quando a gente está falando de Lean Construction, a gente está falando de aumentar o valor agregado, eliminando os desperdícios em construção. Né? E eu gosto de ressaltar também que quando a gente está falando de construção, a gente não está falando só do Gemba operação, na hora que eu estou no canteiro, dentro do canteiro, né, fazendo a fundação. Estou falando de todo o processo que cuida para garantir que aquela operação aconteça no final. Então, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de procurement, estamos falando de construção também. Toda vez que a gente pensa em eliminar desperdício nesse cenário e aumentar o valor agregado, a gente está falando de Lean Construction. Né? Essa é a minha crença. Legal, legal, muito bom. Achei bacana, né, você mencionar a questão aí dessa visão sistêmica, né, do todo, não ser algo isolado ali só do canteiro, mas também dá foco bastante nisso. Eu vou passar aqui para as perguntas que a gente já tem, né? Tem um pessoal, inclusive, aqui que já está citando, que trabalhou, fizeram parte do time da Andrade Gutierrez lá em Belo Monte, pessoal da CH Construções. Que massa. Estão também aqui acompanhando. O professor Aldo Matos, grande referência aí em planejamento e orçamento de obras, está aqui também comentando sobre a questão da Arena da Amazônia, né, Deísa? Dizendo que foi um grande laboratório aquela obra. E ele também faz uma observação e pergunta se você concorda. Eu vou ler aqui para você. Ele diz o seguinte: eu noto que a Andrade Gutierrez chama os subempreiteiros para a cultura Lean. Ele diz, isso não se vê por aí. Você concorda, Deísa? A gente percebeu que é um movimento essencial. O subempreiteiro ele precisa ser tratado o mais próximo possível de como a nossa mão de obra interna é tratada, envolvido, engajado, tanto subempreiteiro, quanto projetista, quanto fornecedor, cliente, especialmente quando a gente está falando de planejamento colaborativo, quanto mais players desse tiver, melhor. Né? Então, a gente tenta não fazer muita distinção, não. A gente sabe dos desafios de conseguir colocar ali no mesmo formato, mas a gente esforça para que esse movimento aconteça, né? Para que esteja sempre integrado. Eu acho que é essencial. Quanto mais integração tiver e colaboração das partes que interferem, né, que facilitam a construção, melhor. Aldo, obrigada por estar aqui, que bom te ver. O Aldo é uma referência para a gente, já fez grandes treinamentos aí, já ensinou a gente caminho de planejamento tão bem. Obrigada, Aldo, por estar aqui. Legal, com certeza. O professor Aldo é realmente uma referência e um grande nome, aí, muito conhecido no Brasil. Eu queria pegar o gancho da pergunta que o Aldo fez, né? Você comentou sobre subempreiteiros, e aproveitar para fazer duas perguntas relacionadas a isso, Deise. A primeira, se Andrade Gutierrez, quando faz os contratos com esses empreiteiros, a questão do comportamento, né, Lean, de estar ali colaborando, realmente colaborando, participando das reuniões, das atividades ligadas à melhoria, é colocado já no contrato algo nesse sentido de buscar estabelecer, olha, quer trabalhar conosco, tem que alinhar dentro desses conceitos, praticar ter esses comportamentos. Existe algo nesse sentido? Eu não consigo te confirmar se isso é uma prática comum para todos os contratos, né? Porque são muitos contratos. Mas eu já vi vários exemplos disso acontecendo. Mas acho que o movimento que acontece nesse sentido é porque muitos dos subempreiteiros, eles aproveitam a oportunidade de estar trabalhando com uma empresa como a AG e gostam do envolvimento, né? Então, às vezes, a gente tem que esforçar para colocar eles dentro do barco, mas muitas vezes eles vêm por achar interessante e entender que vão enriquecer os próprios métodos de gestão. Eu lembro de alguns casos onde isso era uma premissa, né? Participar das nossas rotinas de planejamento, por exemplo. Eu não sei dizer se é uma prática generalizada, isso eu preciso verificar.
Mas a gente não tem, assim, dos casos de obra onde a gente teve mais atuação direta, eu tive mais atuação direta, não é tão desafiador envolver fornecedor, não. Né? Sim, o pessoal tem aderido bem, assim, à cultura de você participado. Até porque ele fica parecendo, se ele não se envolver, ele fica parecendo um peixe fora d'água, né? Sim. Então, você imagina, o sistema já está funcionando assim, ele precisa se aproximar. Não funciona, né? Aí só fica difícil de funcionar. Né? Sim. E a outra pergunta que eu ia fazer, relacionada ainda aos empreiteiros, né? Quando acaba envolvendo os empreiteiros ali, a gente espera sempre nas empresas Lean que eles também contribuam com melhorias. Você tem alguns exemplos aí de boas ideias, de grandes melhorias que vieram já dos empreiteiros, seus parceiros? Já inúmeras histórias, assim, né? Pessoas trazem melhorias, independente de onde ela está vindo. Se a gente trouxer alguém que não conhecíamos, colocar ela numa roda de discussão, apresentar um processo diferente, ela vai trazer pontos diferentes. Eu tenho um caso que eu lembro mais direto, de um projeto que a gente fez no metrô, e a gente estava falando sobre uma solução mecânica, né, um equipamento que ia fazer a movimentação de uma peça. E a gente não estava conseguindo outros equipamentos semelhantes a esses para fazer a movimentação. Era um equipamento muito específico. E aí o subempreiteiro, ele falou assim, mas tem outro equipamento que pode fazer a mesma coisa, inclusive é mais barato. A gente, que equipamento? Isso uma sala cheia, né, de pessoas envolvidas, e a ideia veio do subempreiteiro. A gente falou assim, que equipamento? A gente não tinha claro o que era esse equipamento, ele era um equipamento específico mesmo. Sim. E tinha várias unidades daquele equipamento que poderiam ajudar a gente naquela solução. Esse tipo de solução acontece em qualquer cenário, né? Ajudante, próprio oficial, engenheiro, diretor. E esforçar para que o caminho esteja aberto para as pessoas oferecerem as suas soluções que é o desafio, né? O ambiente é bom, é legal para as pessoas dizerem assim, putz, tem uma ideia. Né? Então, quanto melhor o ambiente for, mais propício for para isso, vai vir ideia de tudo que é lugar. A gente tem uma prática que são os workshops de ideia, dentro de uma ferramenta que a gente usa, que é o plano de captura de valor. O plano de captura de valor é como a gente monitora o esforço das iniciativas. Né? Então, o workshop de ideia, vou dar um exemplo, ele acontece, a gente traz algumas frentes de análise e as pessoas dão ideias de melhorias. Tá. A gente já teve workshop com mais de 150 ideias. Então, não é por falta de ideia. Né? A gente tem muita ideia para gerar melhorias, que qualquer pessoa que fizer esse exercício, qualquer grupo, qualquer empresa, vai dar muito certo. Essas soluções, elas são de vários tipos, né? Desde melhoria de produtividade, como renegociações de alguma solução, mudanças de engenharia. Toda vez que a gente faz esse movimento, gera essas ideias, monitora e acompanha elas, a gente traz resultados muito, muito tangíveis. Então, resultado ajuda as pessoas a continuarem dando ideias e a movimentar esse sistema de uma forma mais clara. Funciona muito bem. Show de bola, que bacana, muito interessante. Depois até te perguntar relacionado a isso, se isso tem alguma conexão com, você mencionou durante sua apresentação também, a questão do vetor AG, né? Comentou sobre a questão da inovação e dessas iniciativas. Eu sei que vocês estão, acho que na segunda rodada já, né, de incubação, é isso mesmo, né, Deise? De aceleração, isso. De aceleração, perdão, de aceleração dessas empresas. Essas melhorias que você acabou citando aí são melhorias, eu entendo, mais incrementais ali dentro dos projetos. E o vetor AG, ele tem alguma ligação com isso ou está fora aí mais em outros tipos de áreas? Conecta de alguma forma? O PCV, as práticas do PCV, os workshops de ideia, né, que participam tanto de gente diferente e ajuda a construir, ele pode trazer qualquer tipo de solução. Às vezes, aquela solução, aquela ideia que é proposta, a gente não consegue tangibilizar incrementalmente. Então, a gente aciona o time de inovação, que ajuda a gente a trazer outras soluções. E, por vezes, as soluções sugeridas, que são mais disruptivas mesmo, mais diferentonas ali do que a gente está acostumado, elas são geradas dentro da operação. Então, a gente tem esses dois eixos. Né? A gente acredita que qualquer pessoa pode dar a opinião, como a ideia, como vem dado, e aquilo que a gente não consegue enxergar a solução, mas que é um grande desafio, uma grande dor, o time de inovação ajuda a gente a captar essas outras oportunidades, essas outras ferramentas, a desenvolver empresas que podem ter relação com o nosso mercado. Um exemplo agora, por exemplo, de aceleração, a gente tem desafio com energia em lugares distantes. Então, tem acelerador, tem startup que pensa em painéis, né, solares personalizados, de
pouco peso, para que a gente consiga usar nesses lugares e gerar energia para a manutenção dos canteiros. Então, aliar esse tipo de coisa, né? E tem dado bem certo. Legal, legal. Eu vou passar aqui para as perguntas, né? Tem bastante perguntas já aparecendo aqui. O Jorge Araújo está perguntando aqui, Deisa, como tem sido a recepção do processo Lean nas obras de clientes internacionais? Existe uma diferença aí na sua visão ou acaba sendo, você não sente tanto assim? Tem alguma diferença? As obras internacionais, a gente teve obra internacional ao longo desses anos todos. Acho que o maior desafio nesse cenário é o cultural, né? Se a gente encontra uma cultura diferente daquele ambiente, a cultura do local. E como a gente trabalha com pessoas locais, a gente tem um desafio cultural de estabelecer essa conexão, né? Sem desligar da cultura local, nem desligar da nossa cultura instalada no Brasil. Então, o desafio é fazer essa relação acontecer bem. Mas eu acho que é um desafio que faz parte, a gente já vive eles Sim. antes de pensar no termo Lean, né? Quando a gente está falando de obras no exterior, esse desafio vem junto, mas eu não acho que seja muito mais complicado do que isso, né? As nossas obras do exterior também têm implantações do SAGE, do sistema de gestão, das práticas de melhoria, do PCV, da mesma forma que as obras no Brasil. Mas eu acho que é Então, isso, Jorge. Se precisar de mais legal, alguma. legal. Então, aquilo que a gente vê aqui nas obras, por exemplo, aí que você citou, até tem também lá no livro de excelência, né, no book de excelência, você falou, aquelas mesmas práticas que você mencionou aqui nas obras do Brasil são as mesmas adotadas fora. Isso? Isso, isso. Legal, legal. Vou passando aqui também. Tem uma pergunta aqui relacionada ao BIM, né? Você mencionou rapidamente ali durante essa apresentação. O Luiz Rezende pergunta se vocês já utilizaram BIM em obras de linha de transmissão de energia. Já usamos. Tem um caso recente também, acho que isso está divulgado nas nossas redes sociais, né? A gente modelou um movimento completamente interno, né? Muito, muito legal mesmo. Nosso time de engenharia modelou uma torre de linha de transmissão, tagueou peça a peça e a gente começou a pensar na montagem dessa estrutura de uma forma mais enxuta. Então, a gente conseguiu vincular o tipo da peça, a hora que ele tem que ser montado, como vai ser montado, quais são os desafios logísticos dessa montagem, quais são os desafios de material, de conexões, né, integrado num modelo que ajudou e facilitou a um planejamento bem mais visual, assertivo, né, na hora que a gente fez isso. Então, a gente tinha uma ideia de peso por lote de montagem, de equipe, de equipamento que precisaria ser movimentado. Esse é um exemplo. A gente já aplicou também em subestação de linha de transmissão, de ter o modelo pronto e ajudar a gente a acompanhar visualmente e planejar melhor aquela solução. A gente tem alguns cases muito legais assim, de implantação de BIM. Inclusive, teve uma live recente da G, tá no canal da G e tá no LinkedIn, que é o Eric, que é o nosso gestor do time de BIM, que conta Sim. uma série desses exemplos. Acho que vale a pena ver Que também. legal. Boa referência, boa referência. Até porque a outra pergunta também está ligada a isso, que é a utilização do BIM junto com o Lean, né? A gente sabe que essas duas, vamos dizer assim, o Lean e o BIM têm sinergia. Vocês olham dessa forma? Na sua fala, eu já vi que identificando vários fatores, né? A questão da transparência no processo. Como é que você pode comentar sobre isso, Deise? Essa união dessas duas coisas? A gente acha que é um movimento essencial. Quem pensa Lean, quem busca soluções mais enxutas, o BIM ajuda a gente a resolver problemas sistêmicos extremamente complexos, né, de resolver. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, eu vou falar da minha grama que não é tão verde. É muito difícil você fazer lotear uma obra de industrial, uma obra de infraestrutura. É mais complexo do que eu lotear a indústria, do que eu lotear uma obra repetitiva, como a gente costuma ver. Então, o BIM ajuda a gente a pensar no processo de montagem. A gente fala isso assim diversas vezes. Tem vezes que o projeto vem, a gente pensa numa prática Lean para aplicá-la, e aí quando a gente volta, a gente diz, se esse projeto tivesse sido pensado um pouco mais voltado para o processo, a gente ia conseguir ter uma integração melhor. Então, o BIM ajuda a gente a enxergar essas interferências, essas desconexões, a enxergar os gargalos, a enxergar as oportunidades de nivelamento.
o BIM como um integrador mesmo, né? É mais do que modelo, é mais do que Sim, planejamento, é mais do que material. Essa integração desse tanto de coisa que se fosse mais fácil, né? Se funcionar como a gente acredita que funciona, como a gente tem testado e funcionado, ajuda a gente a ser muito mais rápido. Então, acho que é essa a conclusão que a gente tem. Então, a gente trabalha muito integrado, assim, né? É essencial mesmo. Então, legal. inclusive, a gente tem falado que a gente precisa desenvolver projetos, desenvolver clientes, aproximar para o sistema inteiro ser mais BIM, Sim, né? sim. Ser mais lean, que aí a gente vai caminhar mais rápido também. Então, é essencial essa integração hoje. Show de bola. Deixa eu te aproveitar e te perguntar uma coisa. Você citou um negócio aqui que eu achei muito interessante, que apareceu até acho que na segunda-feira, uma pergunta nesse sentido. Você falou, olha, diferente de uma obra repetitiva, de um edifício de múltiplos pavimentos, as nossas obras são mais complexas, mais difícil de você definir os lotes e criar, até tactear, né? Vamos chamar assim, de você criar o tact. E eu achei legal também, uma das palestras que eu vi sua, você falava assim, olha, a gente tenta tactear, mas mais do que isso, eu tento manter a confiabilidade daquilo que eu planejei, não importa se for dentro do TACT, todo balanceado, mas é importante que eu cumpra aquilo que eu falei. Fala um pouco disso aí, porque eu acho isso muito interessante, porque nas obras repetitivas é mais simples, né, da gente enxergar esses trechos ou pavimentos. No seu caso, como que vocês fazem isso? E como que você define esses lotes e a questão do TACT e a questão dessa confiabilidade no planejamento? Achei um tema muito interessante que você falou. A gente adora falar sobre isso. Temos algumas milhares de pessoas envolvidas e conseguir desmistificar esses pontos todos de dificuldade. Eu vou dar alguns exemplos, né? Excelente pergunta, Sérgio. A gente tem desafio de fluxo contínuo. Sim, Então, mais do que eu conseguir fazer tudo em 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias, eu quero fazer uma atividade em 4, outra em 6, outra em 4, mas eu não quero que elas parem, nem que elas sim, batam uma na outra. sim, Então, a gente está preocupado em trazer fluxo contínuo, estabilidade para a operação. E o LPS ajuda muito nisso, né? O sim, LPS ele ajuda a gente a ter estabilidade, a ter continuidade de operação. Por vezes, a gente fez análise de multimomento, cronoanálise, né, que é uma ferramenta de tomada de tempo, para quem não conhece, onde a gente mede a produtividade da operação, e quando a gente expurga aquilo que é por falta de estabilidade e olha para a operação do operador, né, para a produtividade limpa, como a gente fala, essa produtividade é super boa. Então, o desafio, o que leva a ter desperdício, é fruto de instabilidade em fornecer o que aquele funcionário precisa na velocidade que precisa para ele ter a melhor performance dele. Então, né, a gente apanhou um bocado aí e foi chegando a essas conclusões ao longo do caminho. Então, mais do que olhar e tentar melhorar a forma como o prego é pregado, é garantir que ele tenha prego, é garantir que ele tenha uma madeirite, é garantir que ele sabe o prego que ele tem que pregar, em que material ele vai pregar, onde ele vai pregar. Então, o sistema precisa estar arrumado para que ele pregue rápido, né? sim. Numa analogia bem simplista. Então, o LPS ajuda a gente a trazer confiabilidade. Nos lugares onde a gente tem confiabilidade, a gente tenta trazer o conceito do ritmo com mais força. Mas a gente já mata 80% dos problemas quando a gente tem fluxo contínuo. O Sim, operador nunca parou. Ele não parou por falta de material, ele não parou por falta de não entender o projeto, ele não parou por falta de não estar no lugar, ele não parou porque ele não tinha a ferramenta correta. Da hora que ele começou a trabalhar, ele teve continuidade na operação. Então, a gente entende esses dois desafios, a gente se esforça em trazer padrão, porque o padrão ajuda a gente a ter confiabilidade. Tendo essa confiabilidade, a gente dá um próximo passo, que é tentar ritmar, trazer o mesmo ritmo, que aí eu estou focando na produtividade do operador, se eu tenho estabilidade. Então, no começo, a gente tentou misturar um pouco as coisas. Os nossos planejamentos hoje, eles são, na sua maioria, voltados para fluxo e ritmo. E à medida que a gente vai garantindo essa confiabilidade, a gente vai melhorando a solução de planejamento, melhorando o tempo de ciclo, ajustando as atividades. Mas é sempre muito desafiador. Para a gente, o grande desafio é a Xalote. sim, E aí, sim. a Xalote é uma atividade de engenharia, né? Como a gente costuma falar. Sim, um É a hora que a gente quebra-cabeças, né, Deise? para engenheirar. Como que eu consigo dividir essa subestação gigantesca em lotes semelhantes?
Vai ser por área de fundação? Vai ser por volume de tonelada implantada? Como que a gente vai garantir pacote de trabalho semelhante, né? É nisso que a gente tem investido nos últimos anos, para ficar mais claro. Por isso que o projeto precisa ajudar a pensar no processo. Sim. Né? A gente tem sorte de ter um time de engenharia já muito orientado a processos, né, que esforça para ter essa conexão do como que vai ser executado, que aí eu penso no projeto que ajuda essa execução. Se a engenharia estiver muito distante da operação, a gente vai ter excelentes soluções de engenharia com dificuldade de implantação. Então, hoje a nossa conexão funciona para garantir que a solução de engenharia que foi pensada seja possível de ser implantada na prática. Né? Sim, que legal. Não, muito interessante, né? Você falando aí, eu fiquei imaginando, tem muita análise de restrição para garantir essa estabilidade, né, Deísa? Muito, Inúmeras, né? centenas. Sim, Quando a gente faz o imagino. pool plane, né, de uma frente, tem obra nossa que tem 40 pool planes diferentes, né? Porque a gente tem muitos marcos operacionais. É Sim. legal trazer essa grandeza para vocês entenderem o desafio da infra, né? Tem obra nossa que tem 300 encarregados. Então, Sim. os 300 encarregados precisam ter uma programação semanal, precisam fazer check-in, check-out, precisam estar abastecidos. Então, todo o sistema de planejamento que suporta esse encarregado, ele precisa rodar com uma maquininha, né, muito Sim. funcional. Isso rodando, eu já tenho muitos dos meus problemas resolvidos. Imaginando que eu vou ter um pool plane, né? Um pool plane que a gente fala é o planejamento puxado de uma frente fixa, que envolva 10 encarregados. Esses 10 encarregados, mais o time todo de apoio, vai gerar tanto interferência, né, ações que precisam ser resolvidas, quanto restrições enormes. E aí a gente precisa gerenciar essas restrições com o mesmo empenho que a gente gerencia o levantamento de ações. Né? Que esse é um fato que a gente já superou, né, e vem evoluindo ao longo dos anos. O normal é a gente levantar problemas, dificuldades. Gerenciar isso semana após semana, dia após dia, para garantir que essas restrições vão cair, é um grande desafio, é um grande esforço, né? E Trabalho grande de coordenação, né, Deísa? Muita coordenação, muita organização aí para acontecer o que você falou, né? Tem que ter o prego lá na hora para o cara poder fazer o que tem que ser feito. Bom, exato. Eu adoro esse tema aí, porque envolve bastante, muitas coisas. Eu até ia te perguntar também uma coisa bem prática, assim, o seu médio prazo, o seu look ahead, quanto tempo à frente vocês olham no médio prazo numa obra de infraestrutura? Só para a gente ter uma ideia. Eu preciso te falar do ciclo inteiro, né? Quando a gente está falando de cronograma gerencial, a gente está falando de toda a obra. 3 anos, 4 anos, ela tem uns marcos ao longo desse período. Quando a gente está falando de planejamento puxado, a gente olha um marco de 3, 4 meses. Então, eu aprofundo o planejamento dos próximos 3, 4 meses, de todos os marcos que encaixam nesse período, e aprofundo ele dia a dia, dependendo da obra, turno a turno. Tá. E eu faço reuniões semanais de eliminação de restrições que olham à frente de 6 semanas. Então, a gente chama, inclusive, de 6-week look ahead. Eu estou olhando a semana atual, que idealmente a próxima eu não tenho nenhuma restrição mais, e eu estou levantando e eliminando restrições das próximas 6 semanas. Então, a ideia é que eu vá eliminando à medida que eu vou me aproximando, e quando eu chego a ponto de emitir uma programação semanal, eu não tenho mais restrições impactando aquela frente. Legal. Show de bola. Bom, eu vou passando aqui para as perguntas, para a gente já ir respondendo o que o pessoal está nos perguntando. O Cadu pergunta a relação entre compliance e Lean. Se existe alguma relação. Você poderia comentar algo nesse sentido, Deise, por favor? Integra como qualquer outra atividade, né? A gente já trabalha com as práticas de compliance há inúmeros anos, então funciona normal, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Todas as nossas práticas Lean e todas as nossas práticas AG pensam em medidas que suportam o nosso compliance, né? São medidas coerentes, corretas. Então, acho que vai além, inclusive, do que é Lean, né? A gente está pensando em compliance em todas as áreas, em todos os processos, em toda a empresa. Acho que é isso. Tá, legal. O Jorge Araújo também perguntou sobre o nível e maturidade. Tem muitas perguntas aqui, né? Aparecendo algumas perguntas sobre o BIM, né? A Deisa falou um pouquinho já dessa integração do Lean com o BIM, até mencionou alguma coisa. Só para passar de novo, pessoal, Deisa, você mencionou uma palestra do Eric, né? Isso, do Eric. Ela está tá disponível. no Onde que canal ela tá? da Andrade Gutierrez. Ela teve uma live, ela está gravada lá, acho que ela foi disponibilizada no LinkedIn também, se achar mais fácil.
acho que foi 1 hora e pouquinho, falando sobre o BIM na AG. E aí é super profundo, o Eric também com certeza vai estar super à disposição para tirar dúvida de quem quiser mais detalhes. Legal, legal. A Natasha Sauer pergunta aqui também sobre a relação entre os conceitos Lean e a gestão de custos na Andrade Gutierrez. Você poderia comentar para a gente como que é feita essa relação entre Lean e gestão de custos? A gente já tem inúmeras provas de que pensar Lean melhora o nosso desempenho de custo. Toda vez que a gente faz uma iniciativa, dando o exemplo do PCV, o PCV é a nossa ferramenta de monitoramento de melhorias, né? Então, vou dar um exemplo. A gente imagina que se eu trocar a forma metálica por forma de madeira por forma metálica, eu vou gerar uma economia. Então, isso é uma hipótese, é uma ideia. Sim. Eu entro no PCV ela com o nível N0. A gente prioriza e N1 vira N1 as iniciativas priorizadas, e para eu fazer essa priorização, eu tenho uma estimativa de economia. Então, eu digo, se eu mudar de madeira para metálica, eu vou ganhar R$1.000. Esses R$1.000 é em função dos nossos custos previstos, da diferença de uma atividade para outra, é um custo inicial, né? Uma economia inicial. Em N2 é quando a gente desenvolveu todo o plano dessa atividade e entende o que a gente precisa fazer para que a forma metálica funcione de fato R$1.000 mais barato. Quando ela vai em N3 no PCV, né, que é o plano de captura de valor, a gente tem liberação e aprovação de que essa iniciativa ela vai acontecer, ela tem potencial, ela é validada pelo corpo avaliador, pelo comitê que gerencia o PCV, e ela vira um compromisso de economia. Então, a gente diz assim, de fato, os R$1.000 vão acontecer. Em N4, todas as ações foram tomadas. Então, as cinco ações que eu preciso para fazer essa mudança, nós executamos todas elas. E aí eu estou mais próximo da captura. E eu já começo a capturar, né, nessa economia já em N4. A gente monitora se o dinheiro está entrando no bolso. Em N5 é quando toda a economia foi feita. Então, a gente imagina, né, a gente tem um percentual de perda que a gente perde 40% do valor ao longo de caminhar nessas fases. Então, esses R$1.000 eles podem virar R$600. E a gente vai monitorando isso junto de todo o sistema de controle de custos da AG, para garantir que essa economia está acontecendo mesmo. Então, quem faz essas validações é o time de controle de custos da obra, né? Que diz assim, de fato, aconteceu e o impacto foi de R$500, R$600, R$300. Então, Sim, tudo muito conectado, as melhorias com a nossa visão de custo daquele empreendimento. Entendi, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse tema de custos. A estrutura de custos, ela está formatada no mesmo molde do planejamento? Digo, quando você falou dos trechos, né, definição de trechos ou de lotes, esse orçamento, ele se adequa, existe uma sinergia ali com o planejamento, a maneira como ele é estruturado em termos de seus lotes? Isso é sempre bastante desafiador, porque à medida que a gente vai melhorando o planejamento, eu preciso melhorar a estrutura de custo. Acho que eu entendi a pergunta melhor agora. Então, o orçamento da obra, né, a previsão de custo daquela obra, ela sai com uma estrutura de custo que é aquela que a gente imagina que vai ser executada. À medida que eu vou aprofundando no LPS com a estrutura de custo, a gente vai, com a estrutura de planejamento, a gente vai ajustando esse acompanhamento de custos para dar match uma atividade com a outra. Mas é sempre bastante difícil, né? Porque o planejamento e a operação evolui a uma velocidade que o custo precisa evoluir junto. Então, a gente está aproximando essa conexão, mas a iniciativa é que elas sejam sempre um para um, que a gente bate o avanço físico com o avanço financeiro, né, de custos daquela obra. Mas tem uma estrutura de custo que é pensada e orientada ao planejamento. À medida que eu evoluo o planejamento, a gente vai evoluindo a estrutura de custo. Legal. A gente chama isso de centros de custo, né? Então, o ideal é que cada atividade tenha o seu centro de custo. Legal. Show de bola, Deise. Eu vou passando aqui, tem muitas perguntas, tá, pessoal? Eu vou tentar responder todas aqui, a gente está já quase chegando às 9 horas, mas eu vou passando aqui para a Deisa, o que não der, eu pedir perdão para vocês, porque tem muitas realmente perguntas mesmo. Deisa, tem alguém, deixa eu só ver aqui uma pergunta sobre customização, né, sobre a questão, gostaria de saber, o Arthur Felipe perguntando, como que a Andrade Gutierrez faz a gestão da customização dos clientes para agregar valor ao produto final? Vocês trabalham, como é que vocês gerenciam esse processo? Eu acho que ele está falando sobre a engenharia dos projetos, né? Tem vários cenários, é Arthur, né?
Acho que foi o Arthur que perguntou. Tem vários cenários, Arthur, né? Alguns contratos, a engenharia é nossa, né? Então, existe um projeto básico e a gente desenvolve a engenharia, aprofundando o projeto, conectando com fornecimento de materiais, fornecimento de engenharia até a construção. E tem obras que a gente funciona como um cliente do fornecedor projetista, né? E aí essa conexão é feita para a gente tentar adaptar a solução de engenharia para a solução de projeto. Tem um outro cenário que é quando a gente executa os executivos dos projetos dentro da nossa engenharia. O conceito de customização numa obra de infra ele é menos comum do que numa obra de civil leve. O que eu estou querendo dizer? Né? Se o cliente ele quer uma térmica de X watts de energia, existe uma solução técnica que ajusta aquela potência que precisa ser gerada, e a gente tem pouco espaço de manobra, né? A gente tem mais como adaptar a solução de engenharia para uma melhor performance daquela planta. Mas os requisitos técnicos, eles são mais engessados um pouco do que num cenário de construção leve, onde eu digo que eu quero um piso de madeira e eu posso trocar por um piso de cerâmica. Se eu entendi bem esse conceito da customização que o Arthur está perguntando. Mas a gente tem contato com os projetistas da mesma forma que no cenário de construção leve, para ajustar e melhorar o desempenho de engenharia. A nossa própria engenharia faz isso inúmeras vezes. Mas acho que pela característica dos contratos, esse tipo de customização ele é menos frequente. Sim, sim. Ok. Vou passar aqui também uma pergunta interessante. Eu achei muito legal também essa foto que você mostrou ali próximo do final da apresentação, daquela sala de controle, né? Você chamou a torre de controle e tinha bastante indicadores gráficos, bastante gestão visual naquela sala, que você até comentou. Em 2 horas eu ali, sem falar com ninguém, eu consigo saber o status daquela obra. Essa mesma observação, né? A Cecília Rocha fala aqui sobre essa torre com todos os gráficos e informações. Para ela, lembrou a Obeya Room, né? Que é aquele profissionais de diferentes áreas trabalhando num único espaço. E ela pergunta se a Andrade Gutierrez tem trabalhado com este conceito. A gente tem, né? A torre de controle ela foi pensada tentando trazer o conceito do Obeya. Para a gente, ela não é uma sala de reunião de trabalho, no caso da torre de controle. Ela não é uma sala de reunião de trabalho, é uma sala de gestão de desempenho mesmo. As áreas se reúnem lá para enxergar o seu desempenho e promover as melhorias que precisam promover, né? Levantar as melhorias que precisam promover. E funciona super bem, né? É muito legal de acompanhar. A gente está implantando o conceito de grupo de trabalho em diversos lugares, né? A nossa engenharia de orçamento, projetista, determina esses grupos também de trabalho, tem salas dedicadas a esse grupo para pensar naquela proposta daquele lugar. Mas acontece também com as salas de projetos de melhoria. Então, alguns lugares onde a gente tem espaço mais dinâmico, que consegue flexibilizar isso, tem a sala do projeto. Então, estou fazendo um projeto de forma e armação na obra X e tem uma sala dedicada a fazer isso, onde as pessoas se reúnem com flipchart, post-it pra caramba, que eu sou fã, e deixa exposto para todo mundo acompanhar. Mas isso depende muito, né? A criação da sala depende muito da viabilidade do local. E como tem muitas iniciativas que combinam pessoas tanto da obra quanto de fora daquela obra, a gente tem o desafio de conectá-las fora de uma sala também. Então, Sim. onde se aplica, a gente tem usado bem esse conceito e, de fato, é muito rico, funciona super bem. Quando não, a gente usa esses modelos adaptados que eu citei. Também funcionam. Sim, legal. Passando aqui para frente também, tem uma pergunta interessante do pessoal da CH Construções. Eles disseram que aprenderam muito com vocês aí em Belo Monte, mas eles perguntam, na sua opinião, Deisa, qual seria a estratégia para apresentar o sistema Lean em construtoras que nunca ouviram falar do sistema Lean Construction? O que você recomenda nesse sentido? Não, é legal, que pergunta massa. Eu acho que cada empresa tem uma necessidade, né, de extrair coisas do Lean. E eu acredito que a gente precisa se conectar com essa necessidade dessa empresa para entender o que é valor para ela e entender como que o Lean ajuda a fazer isso de uma forma mais completa.
Eu acho que vender Lean não pode ser, a gente não pode vender o conceito do Lean, né? Pensando no que deu certo para mim, o que deu certo para minha empresa. Então, acho que tem que ter um momento de ouvir o desafio daquela empresa, de ouvir quais são as dores e conectar, né? Conectar o conceito de como eliminar desperdício nessa realidade. Certamente, essa conexão vai acontecer de uma forma mais fácil se eu souber qual que é a dor desse cliente, dessa empresa de construção. A maioria das empresas que procuram a gente para fazer benchmark, elas têm desafios muito claros, né? Então, eu preciso reduzir prazo, eu estou com produtividade estourada, eu estou com custo estourado, eu não estou conseguindo engajar as minhas pessoas. Inúmeras dores, né? Quanto mais a gente souber essa dor, a gente consegue Sim, conectar e aproximar o conceito Lean que se aplica àquela realidade de uma forma mais específica. Para também não sim. oferecer soluções de produtividade quando o desafio é prazo. Então, equilibrar essa causa com o efeito esperado, sabe? Esse Sim, remédio sim. com a dor que está sendo percebida. Acho que é um bom Sim, caminho. legal. Boa. Tem algumas perguntas. Sérgio, eu tenho um comentário que me lembrei agora. Oi, É diga. engraçado que quando as empresas perguntam, buscam a gente para o benchmark, né, que querem ouvir nossa jornada, assim como a Hype ontem falou, eu fico muito mais perguntando do que contando, sabe? Deixa eu entender como é que é a sua realidade. Me conta um pouco como é que funciona lá, qual é a estrutura de vocês, qual é o desafio. Então, acho que as pessoas vão dizer assim, por que você quer saber da minha história? Eu quero saber da sua. Justamente para dizer assim, ó, o que funcionou nosso, nesse lugar, né, a gente fez coisas nessa frente que acho que poderiam ser mais associadas à tua realidade. Porque também não é, acho que alguém falou isso, mas a gente escuta, não é receita de bolo, né, quando a gente está falando de Sim, práticas de Lean. Não é. A gente brinca também que assim, a melhor ferramenta de Lean é o bom senso. E é quando a gente consegue pilotar, né, colocar elas na prática. Excelentes soluções Lean que são filosoficamente muito funcionais, mas praticamente pouco implantadas, não levam a sim, gente para nada. Então, esse sim. cheque é legal. Legal. Tem bastante perguntas aqui, Deisa, relacionadas à questão da aplicação do Last Planner, tá? Então, tiveram algumas mais genéricas, como que a Andrade aplica isso daí. Só lembrar, tá, pessoal, durante a apresentação, a Deisa citou um livro, o Book de Excelência, que foi divulgado recentemente, né, Deisa? Acabou de ser. Simplesmente. Quentinho. Tá quentinho. Eu recomendo todos que leiam, muito legal mesmo. Eu já dei uma olhada, já tem vários cases lá citando quais as ferramentas, os conceitos estão sendo aplicados em várias obras. Então, dá uma olhadinha lá. De qualquer maneira, Deise, se você puder dar uma resumidinha rápida na forma como o Last Planner é implantado, tem algumas perguntas até um pouco mais específicas em termos de quais os níveis de planejamento vocês usam no Last Planner. A Clarissa pergunta, ela também pergunta, ainda em cima da questão de planejamento, se utilizam alguma planejamento baseado em locação, né, o Location Based Scheduling, para planejar o longo prazo de obras repetitivas. Você poderia explorar um pouquinho, se puder, rapidamente, essa questão do Last Planner, níveis de planejamento, Location Based Planning. Por favor, se puder explanar para a gente. Tô dentro. A gente tem alguns especialistas em Last Planner na G que podem ser super específicos sobre isso. A gente pode até marcar um outro bate-papo, Sérgio, para falar exclusivamente do LPS, que é uma pergunta que a gente ouve frequente, né, sobre isso. Primeira coisa é que, para a gente, o LPS, como ele foi pensado, ele precisou ser personalizado para a nossa realidade. A primeira personalização é porque as nossas obras elas são prioritariamente primarizadas. Então, a mão de obra toda é nossa, o gerenciamento todo é nosso. A gente não está gerenciando subempreiteiros, né? Então, a gente está gerenciando a mão de obra que executa mesmo. Então, a gente precisa pensar nisso nesse nível. O cronograma gerencial, a gente usa inúmeras vezes a LBS, né? O conceito de linha de balanço, de tempo-caminho mesmo, para a gente conseguir trazer essa visibilidade do contrato inteiro. Ele é uma ferramenta orientativa, né? Ele é para a gente enxergar plano de ataque, é para a gente enxergar grandes marcos, enxergar restrições importantes. É nesse nível que a gente usa essa ferramenta. À medida que a gente vai evoluindo para os planos, para os planejamentos puxados, a gente vai usando a linha de balanço com ainda mais profundidade, naquele trecho, dia a dia, hora a hora. Usamos ferramentas para apoiar nesse desenho. Estamos desenvolvendo outras junto no nosso programa de aceleração. Então, a gente pensa no planejamento
antes de pensar na ferramenta, sabe? Então, eu gosto de deixar isso muito, muito claro. A gente planeja antes do Primavera, antes do Project, antes da ferramenta de apoio. E aí porque a gente busca um planejamento colaborativo. Então, a gente leva 3, 4 semanas para preparar um pool plan de 3, 4 meses. Esse período, o dono do pool plan, como a gente costuma falar, é o dono da frente. Então, se eu tenho um engenheiro da frente X, ele é o dono desse pool plan, ele conduz as pessoas, a gente tem sessões de preparação, onde a gente estuda toda a parte técnica, né, de engenharia, de loteamento, de possíveis ritmos, de restrições, de viabilidade técnica, né? Tem essas sessões de estudo. As sessões, elas envolvem suprimentos, envolvem qualidade, medicina, segurança, todas as áreas de apoio que têm relação com aquela frente, elas são envolvidas nas sessões de preparação. Até que a gente desenvolve a solução e chega a uma sessão de posting, que é quando a gente consolida o planejamento puxado, os encarregados são envolvidos, né? Se eu entendi bem a pergunta do nível, a gente envolve desde o dono da frente, com todas as áreas de apoio, até o nível de encarregado. Supervisor da frente e encarregado. O operário de forma mais pontual. Então, o encarregado é dono da parte dele dentro daquele pool plan, ele se responsabiliza, ele se compromete com aquela frente. Por diversas vezes envolvemos fornecedores, clientes mesmo, porque imagina, tem uma restrição de fundiária, que é a responsabilidade do cliente promover essa liberação. O cliente é envolvido no pool plan, nas sessões de cronograma gerencial quando cabe. Esse planejamento é consolidado e a gente usa diversas ferramentas, né? Tanto o posting visual, quanto tangibiliza isso nas ferramentas de controle. A gente usa o Primavera, o Project, muito mais Primavera hoje, outras ferramentas similares para tratar isso de forma mais visual, e passa a controlar nessa ferramenta. Então, a concepção da engenharia toda vem antes ali e a gente consolida ela na ferramenta. Sim. Semanalmente, a gente faz as reuniões de acompanhamento de restrições para essas frentes que têm planejamento puxado já, né? Porque eu estou vendo mais próximo, eu diminui o olhar. O planejamento, a Six Week Look Ahead, que é onde eu estou gerenciando as restrições, ela vê 6 semanas, igual eu falei mais cedo. A Six Week libera o que pode ser programado. Então, toda semana eu emito folha-tarefa, como a gente chama, que é a nossa programação semanal, para os encarregados todos. Essa programação vai para os quadros de gestão visual das frentes de serviço, né? Então, se a gente tem 200 encarregados, vai ter quadro, né, na medida do possível, quando couber, né, nem todos isso se faz essencial para esses encarregados. O encarregado, ele faz a reunião de check-in com o time dele, onde ele distribui a atividade, então ele está com a folha-tarefa na mão, ele divide a equipe e diz, essas 5 pessoas vão para cá, essas outras 5 vão para cá, e a nossa missão hoje do dia é essa, junto com as rotinas de segurança. No final do dia, os encarregados do mesmo engenheiro se reúnem na frente do quadro de gestão, e é onde a gente faz o cheque de planejamento com o real e levanta os problemas que aconteceram naquele dia. Então, é a hora onde a gente está buscando a correção do plano. O engenheiro sai de lá, né, o supervisor que trabalha junto, sai de lá com uma lista de ações do que precisa mudar, adaptar, melhorar, vem input de melhoria nesse cenário, e no outro dia a gente volta para esse monitoramento. O checkout, ele mede aderência ao planejamento, então a gente mede o PPC, percentual do plano concluído ou do planejamento cumprido, que diz quanto eu estou aderente àquilo que eu planejei, então a gente acompanha isso, e a gente mede produtividade e produção, para saber se a gente está conseguindo ter as entregas conforme foi combinado no pool plan. E aí esse ciclo roda inúmeras vezes. Roda bastante. Muito interessante. Você passou agora por todo o processo, né? Eu acho que a pergunta da Clarissa está muito voltada nesses níveis mesmo, ou seja, longo prazo, depois os pool plans, depois o Six Week Look Ahead, que você comentou, depois o semanal, e ainda assim, depois ainda a questão do check-in e check-out. Então, é um cascateado, né, de detalhamento gradual, como vai chegando próximo. Eu só fiquei curioso, no momento que você estava descrevendo aí a questão do pool planning para
3, 4 meses. Você mencionou que demora 3 a 4 semanas para preparar esse pool planning, é isso? Basicamente, nós estamos o tempo inteiro em preparações de novos pool plans. Então, uma hora eu estou olhando, eu estou na semana 1, eu estou olhando 3, 4 meses para frente. E aí eu vou refinando essa operação, que é 3, 4 meses. Quando eu termino essas 4 semanas, eu volto para um novo pool plan e eu vou aprofundando aquela frente para os outros Entendi. 3, 4, outros meses. E eu Sim. faço pool plans paralelos também. Tá. Então, eu tenho pool plan da frente 1, pool plan da frente 2, pool plan da frente 3. Legal, legal. Quanto tempo demora uma reunião dessa, Deisa? Só para a gente ter uma ideia? De preparação ou de sessão de post? Afinal, as de preparações variam muito, depende da complexidade da frente, do nível de maturidade daquele projeto, da quantidade de restrições que foram percebidas, mas as de post, elas levam 2, 3 horas, dependendo do tamanho, né, da complexidade, e envolve essa mão de obra inteira. O book tem essas fotos. Legal, legal, show de bola. Pessoal, de novo, pesquisem aí, esse book está sensacional, vale a pena dar uma olhada para ter mais detalhes sobre tudo isso que a Deise já explicou muito bem aqui também. Olha, infelizmente a gente não vai conseguir atender todas as perguntas, tá? Eu estou procurando aqui até conciliar, ver algumas que são parecidas. Você comentou sobre a questão também de empreiteiros, né, Deisa? Se você puder responder rapidamente, eu vou pegar mais umas 2 perguntas no máximo aqui, para a gente já caminhar para o nosso final. Mas vou aproveitar que você falou sobre a questão de trabalhar com mão de obra própria e mão de obra empreitada. O Leandro Madeira pergunta, né, dá boa noite aqui, pergunta na sua opinião, qual que é a diferença de aplicação do Lean para empreiteiro e mão de obra própria? Se você poderia comentar algo nesse sentido. A gente tenta não fazer distinção, né, Leandro, né? A gente tenta não fazer distinção. O que a gente aplica para um, a gente aplica para o outro. É claro que prioritariamente quem está inserido na nossa rotina cultural é mais simples de aderir aos conceitos, a entender do que a gente está falando mais fácil, mas se eu tenho uma atividade que ela é executada por mão de obra própria e mão de obra subempreitada, nós vamos trazer melhoria para essas 2 frentes, né? Porque a melhoria ela tem que atender o negócio. Então a gente tenta não fazer nenhuma distinção de como que a gente trata o subempreiteiro ou excluí-lo da melhoria de forma alguma, pelo contrário, quanto mais incluído ele tiver, melhor. Eu comentei mais cedo que os subempreiteiros eles têm interesse, inclusive, de se envolver, né, de aprender. Tem sido positivo. Acho que é bem raro o subempreiteiro que diz, não quero saber, vou me virar sozinho. Né? É improvável acontecer hoje. Beleza, vou fazer algumas perguntas que estão mais diretas aqui, da Deisa, para a gente poder... A Cecília Rocha só pergunta se você poderia, por favor, repetir novamente aí o nome da ferramenta que foi mencionada na discussão de fluxo contínuo para medir a produtividade da operação. Você mencionou algo nesse sentido, qual que era? Multimomento. Multimomento? Multimomento. Tá. Cronoanálise, né? Acho que tem gente que chama de cronoanálise. Cronoanálise, legal. Cecília, se E uma você pergunta... procurar no LinkedIn, eu consigo te disponibilizar um modelo da planilha, que acho que deve ter bastante público, inclusive. O modelinho da planilha que a gente usa para fazer essas medições. Show de bola. E uma pergunta também um pouco específica aqui com relação à questão da definição de lote. Eu acho que isso uma dificuldade, né? Às vezes, um desafio que muitas obras encontram, como definir o lote. Você falou um pouquinho disso, mas a Fernanda Safaro pergunta, né, se você poderia dizer em linhas gerais o que vocês levam em conta para definir o lote. Seria, por exemplo, o volume de trabalho versus os marcos físicos no produto, promovendo transparência e facilidade de controle? Quais são aí os critérios na definição do lote, Deisa? Se você puder rapidamente falar para a gente, por favor. Sei que é uma pergunta... gente tem, sem problema, não, acho que é super rica a pergunta. A gente tem um método de planejar 8 fases, né, uma sequência desenhadinha que se a gente passar por ele, a gente chega numa solução, num primeiro planejamento mais enxuto. A fase de definição de lote é uma das fases dessas etapas, e ela retrata alguns inputs que a gente precisa considerar para fazer essa definição. Os que você falou são alguns inputs que estão lá, então espaço físico, viabilidade técnica. Na prática, eu vou te dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente está definindo, a gente primeiro entende quais que são os elementos repetitivos, o que não é elemento repetitivo de atividade. Então, a gente já pega aquelas que são repetitivas, que é o foco do nosso planejamento com mais fluxo.
Eu vou ver onde esses elementos repetitivos passam, então quais são as frentes de ataque. Vou dar um exemplo mais direto. Eu tenho formácio, concreto e tubulação. Tubulação é não repetitiva, ela não se aplica em todas as frentes da obra. Então, eu tenho 3 repetitivas. Essas 3 repetitivas, elas passam em 3 estruturas. Então, eu tenho a estrutura A, B e C. Então, eu tenho repetição desse elemento repetitivo nesses lugares. Quando eu entro na fase de tentar dividir essa unidade de construção em lotes, eu estou tentando enxergar volume repetitivo em espaços físicos semelhantes. Então, aí é a parte de engenharia mesmo, ela é mais não padrão dessas etapas, né? Acho que é por isso que todo mundo tem desafio nessa etapa. Então, a gente tenta olhar qual que seria o volume ideal de trabalho, primeiro olhando para a planta mesmo, entendendo se eu tenho similaridades físicas, né? Enxergando esse espaço de formato concreto. Em planta isso fica mais fácil de ver, né? Em planta que eu falo em projeto. E depois o BIM ajuda muito nessa etapa, né? Quando a gente tem tudo modelado, organizado, a gente consegue pegar pacotes e ver o peso daquela estrutura, volume de aço daquela frente, volume de forma daquela frente, volume de concreto. Então, a gente simula alguns cenários de lote. E as próximas etapas do planejamento, ela ajuda a gente a entender se eu tenho nivelamento dessas atividades para que eu tenha nivelamento de operação. Toda vez que eu tento lotes semelhantes, eu estou buscando ter a repetitividade de operação e que eu tenha nivelamento de mão de obra. Então, o melhor histograma, como a gente imagina, é aquele que é um trapézio, né? Eu evoluo, depois eu viro uma reta, depois eu desmobilizo. Para eu conseguir isso, eu preciso de pacotes de trabalho igual. Então, a gente faz algumas interações para enxergar esses pacotes de trabalho igual. É de fato muito trabalhoso, né? Porque é um exercício de tentativa e erro. O que ajuda nesse momento que a gente faz é uma conta inversa. Eu penso quanto que eu deveria produzir por dia, garantindo que tudo seja executado dentro do prazo de obra. Então, vou dar um exemplo. A armação normalmente é gargalo, né? E a gente tem que considerar o conhecimento técnico do time que está envolvido também. A armação é gargalo. Eu tenho 1.000 toneladas para fazer em 10 dias, então eu tenho 100 toneladas para fazer por dia. Essas 100 toneladas, eu vou buscar dividi-las de forma igual dentro da minha planta. Se eu achar 100 toneladas, né, em pedaços diferentes, às vezes 100 toneladas está numa área de 100 metros, às vezes está numa área de 500 metros. Então, a gente vai tentando equalizar para ver se a armação ajudaria a gente a ditar o ritmo. Se eu encontrei armação, pedaços de 100, 100, 100, 100, nesses 1.000, aí eu vou ver se o que eu carrego de forma naquela armação, se eu carrego de concreto, também é nivelado. Se eu conseguir esse nivelamento, excelente, eu tenho pacotinhos fechados. Se não conseguir, aí para tratar esse desvio, a gente usa o estoque em processo. Então, né, se eu tenho menos áreas de forma, por exemplo, do que a frequência de aço que eu tenho, eu espero a forma para começar, para eu ter um pouquinho de frente de armação, para eu entrar com a forma na melhor produtividade dela e eu nunca parar. Assim, eu poderia dar um tanto desses exemplos, sabe? Isso que eu ia falar. É a interação do dia a dia do planejamento para facilitar ele a ter fluxo e ritmo. Mas a gente não tem uma definição certinha do tipo, siga essas 10 etapas e você vai descobrir o lote. Ainda não chegamos nesse nível. Ela é baseada em interação física, viabilidade técnica, esse tipo de coisa. Sim. Isso que eu acho muito interessante enquanto você fala, né, a clareza nos conceitos, né, questão de fluxo, questão de ritmo. Então, como você falou, isso pode variar, mas tá sendo bem realizado através dessas interações. Pessoal, infelizmente a gente já passei do tempo aqui. Eu tinha combinado com a Deise, a gente ia até às 9, passamos até às 9h15, já são 9h18. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou encerrar aqui fazendo uma última, talvez seja bem rapidinha, Deisa, sobre o seu livro de cabeceira. Tem alguém perguntando aqui sobre se você teria algumas bibliografias Lean que sejam seus livros aí de cabeceira. Você poderia recomendar alguma coisa? Você tem algum livro aí que você pode, ou livros que você recomenda que fazem parte aí da sua cabeceira? A gente tem uma ordem de livros que a gente orientou a leitura quando começou a falar de excelência operacional, ligando às práticas que a Toyota já aplicou. Então, a gente primeiro busca uma base teórica para a gente vir personalizando para a nossa realidade, né? A gente também não inventar a roda. Então, acho que o primeiro que eu indico
tem um de teoria que, assim, eu gosto muito dele, mas ele é super filosófico, que é o nascimento, a origem do Lean, é um marronzinho, depois eu posso disponibilizar a foto. Pensando em princípios, porque eu acho que a gente precisa focar no princípio, não na ferramenta. Os Boa. princípios é o modelo Toyota, são de 14 princípios. É um outro, meu marido está trazendo aqui, é um outro vermelhinho, amor. O modelo Toyota, que eu também sou, os 14 princípios do modelo Toyota, que eu acho que ele traz base teórica, não precisa bater, traz uma base teórica. E para quem pensa em excelência operacional, assim, para resolver, o meu de cabeceira é um que eu consulto sempre, é o de A3. Tem dois. Um que é o gerenciando para o aprendizado, porque eu acho que para resolver problemas de forma estruturada, o A3 é a forma de pensar que é a melhor. Esse aqui é o de gerenciando para o aprendizado. Sim, do John Shook, né? Esse daí, se não me engano. Esse é o do John, eu acho ótimo. E tem um outro Legal. de Lean que eu acho ótimo, que é um vermelhinho de A3. Acho que chama Entendendo o Pensamento A3. Esse é de cabeceira mesmo. Sempre que eu estou em dúvida em método, está todo marcadinho lá, eu volto e resgato. Para quem quer vender de forma mais contundente empresarialmente, tem um que funciona muito bem para a gente, né, sobre conceitos aplicados em outras indústrias, que é o Lean Turnaround, do Art Byrne, que ele traz a realidade aplicada em várias indústrias, aí dá uma mexida melhor com a gente de aplicação do conceito. Acho que esses funcionam bem. Eu adoro as literaturas, assim, tenho vários, né? Eu posso mandar uma listinha depois, você coloca disponível. Mas esses ajudaram um bocado no nosso começo. Legal, show de bola, Deisa. Bom, a gente podia ficar aqui a noite toda conversando desse assunto, é um tema muito... Eu gosto bastante, né? Sou apaixonado pelo tema e dá para ver que você também é. Quando você começa falando ali, a gente vê que tem realmente muita substância naquilo que você está dizendo. E o fato de você trazer... Conecta muito com o que foi falado ontem e antes de ontem, né? Quando a gente vê a palestra da Luísa, ela também colocou muito a questão da leitura, citou alguns livros. O Alexandre, no primeiro dia, também falou da importância de conhecer os conceitos. Então, para quem está nos assistindo, isso que a Deisa falou no final, aqui agora, não adianta você aplicar a ferramenta se você não entender onde é que você quer chegar, e não entender quais são os conceitos por trás do uso dessas ferramentas. Acaba sendo uma implantação ali superficial e você não vai ter a consciência do que deve ser feito. Então, entender os conceitos é fundamental. Eu já vou partindo aqui para finalmente, Deisa, só mencionar alguns pontos que eu achei muito legal da sua apresentação, assim, a questão do processo, essa visão sistêmica que você mencionou. Acho legal também essa questão da AG compartilhar conhecimento através desses tipos de livros de excelência, ou mesmo, a gente sabe que a sua rotina, pessoal, a Deisa tem uma responsabilidade muito grande como gerente operacional, de excelência operacional, e está aqui com a gente até as 9h22. Eu já estou em débito com ela aqui, eu prometi que ia terminar às 9h15, mas é porque realmente o tema é muito legal, então eles estão sempre disponíveis a compartilhar esse conhecimento. Ela mencionou o Eric, quem não viu ainda ou não ouviu a gente falando no meio da live, tem também esse material sobre BIM que está na página no LinkedIn, então consultem, tinha muitas pessoas perguntando disso. Então são comportamentos, né? São valores aí muito interessantes que a AG pratica e que eu acho que colabora muito, não só para a própria companhia, mas para a sociedade como um todo. Então isso é muito legal. Muito obrigado, Deise. Eu quero passar agora para as suas considerações finais, aí, qualquer recado último que você quiser dar, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, obrigado por compartilhar o seu conhecimento e parabéns aí pelo trabalho. Eu agradeço muito, Sérgio, em nome de toda a Andrade, agradeço as pessoas que estão aqui ouvindo a gente tagarelar um bocado sobre esse assunto. De fato, sou uma apaixonada, eu acho que eu ajudo a representar a paixão de todo mundo que está aqui por trás, né? Fazendo acontecer, né? A gente é a engenharia do Brasil. Então, quanto mais a gente dividir, quanto mais a gente crescer junto, mais a gente melhora o país, né? Então, isso é um desafio, é um propósito nosso. Por isso que eu gosto muito desses eventos, de poder compartilhar, aprender com as perguntas, né? Faz a gente refletir, entender o que a gente está fazendo certo, o que a gente pode melhorar. A gente continua né, a casa está aberta, hoje não a casa, mas as lives, né, as calls. Semana a gente tem benchmark, semana que vem tem uma outra empresa que está procurando a gente. A gente recebe isso com muito carinho, né, porque eu acho que também é um reforço de que o caminho que está sendo trilhado tem sido super bem sucedido, né, a gente tem alcançado os resultados que a gente espera alcançar, né, e eles são mais
do que só resultados tangíveis, né? Tem tantos resultados intangíveis, que é essa relação com a comunidade Lean, o aprendizado que a gente traz de volta, né? Aprender um bocado com as empresas que procuram a gente, né? Que tem outras práticas, que trazem soluções diferenciadas. A gente acredita realmente nesse movimento. Contem com a gente, com o que vocês precisarem, se quiserem me procurar, tirar dúvida, para a gente continuar evoluindo tudo isso, né? De fato, quanto mais a gente crescer, vai ser melhor. Obrigada pelo convite, Miriam. Vamos fazer Que isso, um prazer muito legal, um prazer ter você aqui. Tenho certeza que o pessoal do Andrade aí está muito bem representado, né? Você comentou, representa uma imensa quantidade de colaboradores e representa muito bem. Meus parabéns. Pessoal, obrigada também por estar com a gente hoje. Essa live vai estar disponibilizada também no canal da SK Consultoria e Treinamento no YouTube na próxima semana. Tiveram muitos inscritos, nem todos podem assistir no horário que a gente está fazendo o evento, né? Então fica para a próxima semana, está disponibilizado para vocês poderem assistir e tomar anotações aí dessa aula aí realmente que a Deisa deu para a gente. Lembrar, amanhã a gente tem o pessoal da Tec Verde, né? O Felipe Basso vai estar falando sobre a aplicação de Lean na construção industrializada de hospitais, principalmente nesse momento de pandemia. A Tec Verde tem feito um trabalho incrível aí de construção de hospitais em tempo recorde, que vai compartilhar com a gente como que eles têm feito isso. E na sexta-feira eu encerro o evento falando sobre o papel do Lean na integração de pessoas, processos e tecnologia. Não percam, fiquem com a gente aí sempre às 8 da noite, tá bom? Obrigado, Deisa, mais uma vez, pessoal. Obrigado e até amanhã às 8 da noite. Valeu!